O Via Justiça de hoje é sobre dano moral presumido. Qual é a evolução do conceito de dano moral na doutrina e na jurisprudência brasileiras? Como presumir um dano moral? Nossos convidados, a juíza Ana Paula Nanete Caixeta, da 33ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o advogado Sérgio Murilo Braga, secretário-geral da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Justiça já definiu em quais situações o dano moral pode ser presumido. Cadastro de inadimplentes, responsabilidade bancária, atraso de voo, diploma sem reconhecimento, equívoco administrativo e credibilidade desviada são as situações definidas pelo Superior Tribunal de Justiça e que geram indenizações por danos presumidos. Como que o senhor vê essa decisão do STJ, doutor Sérgio? Na verdade, não é uma decisão, é uma evolução de decisões, é uma evolução da própria dinâmica da sociedade, que a partir da Constituição de 88 preservou como elemento fundamental da República a dignidade da pessoa humana, a cidadania, o valor social do trabalho, enfim. Ele deu à célula da sociedade a importância que ela merece, porque não há uma sociedade justa, não há uma sociedade democrática, não há uma sociedade cidadã sem que a sua célula, que a pessoa humana, seja o maior protegido. Então, são passos importantes que o judiciário dá, não só o superior, como todo o sistema judiciário dá, em favor dessa defesa da pessoa humana, da cidadania e dessa dignidade que hoje é um fundamento básico da República. Para a gente entender melhor o que é dano presumido, vamos definir o que é dano moral. A senhora vai dar essa definição para a gente, doutora Ana Paula. Como o doutor Sérgio mencionou, a partir da Constituição passou a ser norma a proteção ao dano moral. E está previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Cidadã de 88. Na verdade, a teoria clássica, é importante que se diga, ela tem, essa questão do dano moral tem origem no ilícito civil, né? No ato ilícito. O ato ilícito, ele vem normatizado no Brasil há muitos anos e nós tivemos agora, recentemente, uma alteração no Código Civil a partir de 2002, com vigência em 2003, que também estabeleceu a proteção ao dano moral. Antes deste momento, só tinha o dano moral na jurisprudência, na doutrina, mas ele não era normatizado. A teoria clássica nos diz o seguinte: todo ato ilícito precisa ter um dano, nexo causal e a prova da culpa. Vem agora, nessa matéria, já consolidando entendimentos de outros julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça, e dá uma orientação no sentido de que não precisa provar o dano nas hipóteses que foi mencionado no início do programa. Mas isso não isenta o julgador de analisar caso a caso. Não é uma questão, uma presunção, né, que nós estávamos comentando. Doutora Ana Paula, comentávamos antes, toda presunção, no caso, é relativa, então ela não faz a prova absoluta. Então, evidentemente, que o dano é presumido, cabendo à parte contrária, que seria, em tese, o ofensor, provar um justo motivo para a ocorrência daquele dano. Então, inclusive, a doutora Ana Paula falava antes do programa sobre a questão de transporte aéreo. Se aguardar em um aeroporto, muitas das vezes, coloque-se na balança 2 pesos para avaliação. Um é a segurança do voo, é a vida das pessoas a serem transportadas. E o outro é a agilidade no transporte. Então, evidentemente que esse fornecedor responsável com suas atividades, ele colocando na balança a vida dos transportados ou a agilidade do transporte, se houver insegurança no voo, ele tem que atrasar o voo. Então, não havendo teto, evidentemente, ele vai se defender a presunção do dano, mas há a defesa que era exatamente uma causa inexcusável desse atraso. Agora, só para o telespectador entender mais, doutora Ana Paula, o dano moral exige uma realidade fática, né? O presumido, você presume o dano. Não, na realidade, todos têm há o fato. O fato tem que existir. Um vício na prestação do serviço bancário. Tá certo? Mas eu teria, na doutrina clássica,
que provar, o consumidor teria que provar, ó, tive esse dano porque isso me trouxe de sabor, em razão de um débito indevido, eu fiquei negativado, emiti um cheque que supunha ter fundos, mas fui, né, emiti o cheque, passei um vexame com a pessoa que eu entreguei o cheque não tinha fundos, eu estou no cadastro, né, dos emitentes de cheque sem fundo, um exemplo. Ele tinha que provar. Tinha que provar que a pessoa, ele perdeu a credibilidade perante outra pessoa, que houve uma ofensa à honra dele. Agora, nessa situação atual, vem o Superior Tribunal de Justiça e simplesmente pontua, orienta. Algumas hipóteses, o consumidor não precisa provar esse dano. Ele é presumido. Negativação em cadastro de restrição ao crédito. Se eu vou fazer uma compra, sou surpreendida com uma negativa no balcão. Olha, vai me desculpar, mas seu CPF está no cadastro de restrição ao crédito. Aquele fato e a prova de que eu estou, o CPF ou o nome, não preciso provar que eu morri de vergonha. Eu não preciso provar a humilhação e o vexame que eu teria passado. Ele é presumido. Então, compete ao responsável pela inclusão no cadastro de restrição a prova da legitimidade daquela inclusão. Eu não tenho que ficar me esforçando, levar testemunha, provar que presenciou, provar que eu fiquei constrangida. Doutor Sérgio, o que mudou para os integrantes do chamado polo processual, que são os autores e os réus, nos processos relativos a este tema? Facilitou mais para os autores, não é isso? Hoje havendo, como diz a doutora Ana Paula, eu tenho que provar o fato, a negativação indevida, uma falsa publicidade de um serviço que efetivamente não existe, enfim, esses elementos que conduzem ao dano presumido. Então, basta o autor ingressar com a ação, provar o fato. Vai competir ao réu, no caso aí o fornecedor ou o ofensor, ele provar os motivos que excluem a sua responsabilidade. Então, há efetivamente, como foi dito aqui, a desnecessidade de prova do dano. Agora, tem que deixar bem claro ao espectador que a mensuração, a quantificação da indenização, o fato de haver o dano gera o ilícito, ocorreu o fato, o dano é presumido, mas a quantificação da indenização depende de outros fatores ainda. Então, o autor ainda tem que fazer algumas provas, porque o mero fato e o dano presumido vai gerar uma indenização em tese de baixo valor. Então, quando esse consumidor ou esse ofendido, ele pretender ingressar com uma ação, buscando a indenização pela chamada responsabilidade aquiliana, que é a responsabilidade em razão do ato ilícito, ele, para buscar uma indenização de valor mais elevado, evidentemente, ele vai ter que buscar, primeiro, o chamado equilíbrio entre ofensor e ofendido. A indenização deve ser de tal grandeza que se preste como uma pena pedagógica ao ofensor, para que ele não reitere a conduta, e que se preste a amenizar a dor, o sofrimento do ofendido. Mas eu tenho que ver também qual é a extensão da culpa, qual é efetivamente a extensão do dano, para que essa quantificação seja feita. Então, a facilitação do ajuizamento da ação, a facilitação da busca do direito. Agora, a quantificação do dano, esse ainda vai depender de provas. Então não é tão simples assim. Entrou, achou que já ganhou. Não, claro que não. Eu costumo brincar que a loteria esportiva não está no prédio do fórum. E às vezes a gente tem uma conduta de examinar realmente caso a caso. Quando o superior deu essa orientação, no sentido de que é presumido, ele não retirou, como disse o doutor Sérgio, a obrigação do consumidor provar o fato. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Perfeito. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.